Me chamo Patrícia. Vim aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o eclipse que aconteceu no dia 21. Agora, eclipse solar que aconteceu no signo de Câncer. É um evento bem importante, tá? Porque ele vai reverberar aí nos próximos 6 meses pra gente, tá? Os efeitos, né? A gente vai estar sentindo nos próximos 6 meses. E muitas pessoas nesses dias me perguntaram assim: Paty, o meu signo de Câncer tá na casa tal do meu mapa astral, o que que isso quer dizer? Né? O que que vai, em que área da minha vida esse eclipse vai estar atuando? Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre isso, tá? Vamos falar em todas as casas do mapa astral, cada uma delas representa uma área da nossa vida. Lembrando que Câncer fala das questões do passado, das questões da nossa família, da nossa ancestralidade, das nossas raízes, tá? Então, os assuntos principais de Câncer, sentimentos, emoções também. Então, esses aspectos principais de Câncer a gente vai estar jogando para dentro das casas do mapa astral e vai estar falando de cada uma delas, tá? Então eu trouxe aqui um mapa, tá? Uma mandala de mapa pra gente conversar. Essa mandala aqui, ela não tem o planeta, ela não tem o signo em cada casa correspondente ao signo. É um mapa que eu já tinha aqui, tá? E aí eu achei interessante também aproveitar o material que eu tinha aqui pra gente poder estar falando. Só para vocês terem uma noção, né? Quando vocês forem olhar no mapa astral de vocês para ver qual casa a gente tá falando, tá? Então eu trouxe esse mapa aqui pra gente estar falando. Então, assim, aqui a casa 1, tá? Você olha no seu mapa astral, casa 1. Casa 1 é a casa de Áries, signos de Áries, e representada pelo planeta Marte. Então, quem tem Câncer na casa 1, nesse momento, tem que rever algumas questões, assim, que o eclipse pode trazer de como é que você está se relacionando com o seu corpo, tá? Porque Câncer, a casa 1 fala também do nosso corpo, do nosso eu. Essa casa é uma casa de movimento, é uma casa de fogo, então ela fala de ações, tá? Então pode ser assim que você tenha dificuldade de agir porque você fica muito apegado às questões sentimentais na hora de você agir, tá? Então, as questões sentimentais e emocionais podem dificultar a sua ação. As questões de apego ao passado também podem dificultar as suas ações. Então, você tem que dar uma olhada nisso, tá? Repensar isso e ver se isso realmente não tá acontecendo. E nesses próximos meses, observar, tá? Ver se talvez você não tenha que agir mais racionalmente, né? Porque você pode ser uma pessoa que relaciona tudo ao passado e tudo aos sentimentos. E para agir, a gente não pode ficar preso a essas questões, tá? Quem tem Câncer na casa 2, né? Casa de Touro, representada pelo planeta Vênus. Quem tem Câncer na casa 2, a casa 2 ela fala das finanças, né? Ela fala do valor que a gente dá aos bens materiais e às coisas em geral. Então, você tem que observar se você não dá muito valor às questões materiais, ou se você não é muito apegado às coisas materiais, se você não acumula ou guarda muitas coisas, tá? Porque isso também deixa a vida da gente estagnada, né? É importante a gente liberar as coisas que a gente não usa mais, não ficar apegado. São pessoas geralmente que têm muitas coisas assim, que as coisas materiais, elas estão relacionadas a alguma emoção, elas têm um valor emocional, tá? Mas às vezes a gente tem que liberar essas coisas, não dá para acumular muito, as coisas materiais paradas, elas estagnam a nossa vida e as nossas questões financeiras também, então é bem aquela questão de desapego, de liberar as questões, as coisas do passado, tá? As coisas materiais do passado,
cuidado, não ficar apegado ao dinheiro, né, demais. E também tem que ter um cuidado aqui e observar, tá? Pra ver se você não... Quando você tá com algum problema emocional, você não desconta na comida, tá? Você não desconta em sair gastando, ter excesso, né, de gastos. Às vezes as pessoas, para suprir alguma coisa emocional, elas utilizam desses meios, né? Comida, materialismo, então tem que ter um cuidado com isso. Observa isso nos próximos meses, tá? Para ver se você não vem repetindo esse padrão, se você não tem que se desapegar dele, certo? Para que as coisas... para que a gente possa receber o novo nas questões financeiras e materiais, a gente tem que liberar o velho também. Depois a casa 3 aqui, né, que é a casa de Gêmeos, representada pelo planeta Mercúrio, que está retrógrado. Ela é uma casa que fala da comunicação, da relação com os nossos irmãos, da nossa mente, tá? E também dos estudos. Então talvez seja aí um momento de estar olhando para as questões mentais, né? Ver se você não tá assim havendo, não acontece com você uma dualidade entre o racional e o emocional. E aí talvez você fique oscilando entre uma coisa e outra e tenha dificuldade de tomar decisões, porque uma hora é as questões emocionais que estão muito fortes, outra hora é a questão racional. E aí você dificulta na hora de tomar decisões, né? E de ir em busca do que você quer. Aqui também é importante a pessoa se aprofundar, assim, se vai estudar, se aprofunda naquilo, tá? Nesses próximos 6 meses, não fica só no raso, é importante esse aprofundamento. Aqui talvez estudar também questões relacionadas à família, à ancestralidade, tá? Mas assim, curar questões relacionadas aos irmãos, talvez tenham ficado lá no passado. Se tiver alguma cura, se tiver que conversar e expressar com seus irmãos e inclusive com amigos também, essa casa também fala dos amigos. Se você tem alguma questão pendente com irmãos e amigos, é o momento de você expressar aquilo que você sente de forma amorosa, mais expressar, inclusive levar isso para a vida, não só para esses próximos 6 meses, mas expressar aquilo que se sente, tá? Não ficar guardando as emoções. Para quem tem esse câncer na casa 3, é importante falar dos seus sentimentos e das suas emoções. Para quem tem câncer na casa 4, é a casa de câncer, é a casa representada pela lua. Então aqui muito forte as questões emocionais, sentimentais, muito forte as questões relacionadas à família, a curas com a mãe, tá? E também a nossa casa. Aqui pode, assim, haver uma necessidade talvez de mudar de casa, de sair da casa dos pais para construir a sua própria família, ou para ser independente, para ser mais independente. Talvez seja o momento de cortar esse cordão umbilical com a família e ir em busca dos seus ideais, né, dos seus projetos, tá? Ter cuidado para não ficar muito apegado a essa família de origem, tá? E ir em busca também da vida que você quer construir, tá? Então essa lua nova, foi uma lua nova em câncer, ela pode estar trazendo essa tônica nesses próximos 6 meses. Mas principalmente cura com a mamãe, né? Cura com os padrões familiares, tá? E essa questão de talvez uma mudança de casa, né? Alguma coisa assim, tá bom? Quem tem câncer na casa 5, casa de leão, representada pelo sol. Então aqui a gente vai falar da nossa relação com os filhos, com a nossa criança ferida, com os nossos hobbies, com as nossas paixões, os nossos romances e com os namoros, né, também. Então essa casa, então assim, trazer muito para essa questão dos relacionamentos, se você tá falando e expressando o que você sente, se você não tá sendo muito passional,
Se você não tá muito apegado a esses relacionamentos, né, a essas pessoas, ou talvez até um relacionamento do passado que você não consegue esquecer e que você fica revisitando, talvez seja o momento de liberar. Também fala das curas com a nossa criança ferida, né, nutrir a nossa criança ferida, cuidar dela, acolher ela, dar para ela aquilo que talvez a gente não tenha recebido dos nossos pais, para que ela possa nos curar, porque aqui a gente vai ser a mãe dessa criança ferida. Então, esses aspectos nesses próximos 6 meses, eles podem estar vindo forte, tá? Esse aspecto da gente poder curar a nossa criança ferida, trazer muita alegria para ela, fazer coisas que nos trazem alegria, que nos dão prazer, brincar, né? Enfim, fazer coisas que nos preencham, que nos tragam essa alegria de viver, tá? Ali na casa 5. E também curar as questões com relação aos relacionamentos, às paixões do passado, perdoar também, né, essas pessoas e esses relacionamentos, para que a gente possa adentrar num novo momento. E também falar dos nossos sentimentos, porque aqui precisa haver verdade. A gente precisa expressar a nossa verdade, os nossos sentimentos e as nossas emoções, tá? Para que a gente, para que a nossa criança ferida, ela se cure também, tá? Depois a casa 6, casa de Virgem, representada também pelo planeta Mercúrio, que está retrógrado. Então aqui, quem tiver câncer nessa casa, é um momento assim, ó, gente, de realmente desapegar, sabe, de coisas também que a gente vem acumulando, talvez reorganizar a casa, talvez reorganizar o seu dia a dia, as suas rotinas, buscar ter uma vida mais saudável, porque essa casa fala da saúde, fala das nossas rotinas, fala do nosso dia a dia. Então, assim, se a gente está se nutrindo bem, se a gente está cuidando da nossa saúde, se a gente está se exercitando, ou se a gente está só em casa, no gostosinho, na zona de conforto, tá? É importante trazer hábitos saudáveis, principalmente alimentares, para quem tem essa casa 6 em Virgem também, tá? Ter um cuidado com isso. É observar, assim, se a gente não tá trabalhando demais e dando pouca atenção para nossa alimentação. E cuidar da nossa casa. E assim, ó, como eu já tinha falado, liberar as coisas, às vezes fazendo uma limpeza na casa, nos nossos armários, automaticamente a gente está fazendo isso no nosso interno também. Então, quando a gente desapega daquilo que a gente não quer mais, quando a gente doa, quando a gente, sei lá, faz um brechó, uma coisa assim, organiza os nossos armários, organiza a nossa casa, a gente também consegue organizar os nossos pensamentos e as nossas emoções, tá? Então vamos pensar nisso também. Reorganizando fora, a gente reorganiza dentro, certo? E cuidar com os hábitos saudáveis. Casa 7, que é uma casa que fala dos relacionamentos, é a casa do signo de Libra, representada pelo planeta Vênus também. Então essa casa também fala dos relacionamentos. E aí aqui a gente pode tá muito apegado, né, ao nosso parceiro, a gente pode estar esperando demais dele, a gente pode estar criando muitas expectativas com relação aos relacionamentos, pode, assim, às vezes ser uma mãe no relacionamento, e isso às vezes não é legal, representar um papel de mãe dos nossos parceiros, tá? Entendendo que é legal acolher, é legal a gente cuidar, né, do nosso parceiro, dos nossos relacionamentos, mas não com essa questão, assim, se colocar num papel de mãe, porque cada um tem que cuidar de si, né? Isso traz amadurecimento e crescimento. Não ficar apegado aos relacionamentos do passado, às questões que já passaram, curar, perdoar essas pessoas para que a gente possa adentrar num novo momento nesses próximos 6 meses. Para quem não tiver em relacionamento, buscar realmente perdoar os do passado para que a gente possa atrair um novo,
tá? Mais bacana. Também falar dos seus sentimentos para a pessoa amada de uma forma amorosa, expressar, não ficar guardando mágoa, rancores, tá? E não ficar esperando que a outra pessoa preencha o nosso vazio, tá? Às vezes tem muitas pessoas que estão em relacionamentos esperando que o outro, né, te traga o amor que tu precisa, que o outro supra as tuas necessidades, sendo que é tu mesmo que tem que fazer isso. E os nossos relacionamentos são os nossos espelhos. Então, observe isso nos próximos 6 meses, tá? E nutra também o relacionamento, né, com coisas bacanas, mas sempre tendo o cuidado no dar e receber, se isso está sendo justo, tá? E prazeroso para os dois. Vê também se você não vem repetindo padrões familiares nos seus relacionamentos, ou seja, aquilo que você aprendeu dos seus pais, você vai repetindo nos relacionamentos e isso pode não ser legal, porque às vezes você absorve padrões negativos dos seus pais, tá? Quem tem câncer na casa 8, casa de Escorpião, casa representada pelo planeta Plutão, fala de muitos padrões que a gente também pode estar mantendo aí e que precisam ser liberados, precisam ser transformados, precisam ser transmutados. Esses padrões, eles podem estar relacionados com intimidade, né? Talvez a gente tenha um bloqueio na nossa intimidade, talvez a gente tenha um bloqueio relacionado à sexualidade, e aí a gente precisa também liberar, a gente precisa nos amar, olhar para o nosso corpo, ter contato com ele, com a gente mesmo, nos conhecer, tá? Para que a gente não fique repetindo esses padrões de repressão da sociedade, da família. Outra questão aqui é que às vezes a família, ou a gente absorveu isso, né? De não olhar para o nosso interno, né? De não falar das nossas emoções, de não olhar para as nossas sombras, né? E aqui essa casa fala muito disso, né? Da gente olhar para as nossas sombras, da gente ressignificar essas questões, para a gente transformar essas questões do passado. Então pode ter alguma coisa aí desses padrões de repressão com a intimidade, com a sexualidade, que estejam nos travando para que a gente possa viver um relacionamento bacana, porque chega ali naquele momento a gente esbarra nessas questões, tá? Então a gente tem que cuidar com isso, ou se a gente não tá esperando desse relacionamento atual que tá chegando, buscando lá no passado, tentando comparar um relacionamento com o outro. Ah, porque eu tive alguém assim, que era assim, assim, então eu só quero alguém... Não, vamos ressignificar isso, vamos ver se não tem nenhuma trava na hora da gente se despir, né, por completo com a outra pessoa, porque às vezes a gente não quer mostrar a nossa sombra pro outro, né, a gente tem dificuldade de ser transparente e mostrar as nossas sombras, então a gente fica só no superficial. Então é importante a gente se aprofundar também, tá? Nos relacionamentos, nos sentimentos, nessas questões de intimidade e nos despirmos também e não ficarmos tão resistentes, tá? Isso aí pode ser uma tônica para os próximos 6 meses, para quem tem câncer na casa 8, tá? Quem tem câncer na casa 9, casa de Sagitário, representada pelo planeta Júpiter. Quem tem câncer na casa 9, as questões da casa 9 relacionadas à filosofia de vida, a religião, a estudos superiores, a expansão da consciência, a padrões que a gente também vem mantendo. Então, como essa casa é uma casa de expansão e câncer é mais para dentro, então, gente, é se desapegar do passado para poder ir para esse novo, para poder romper com essas barreiras, então, que nos prendem, tá? Nesses velhos padrões da sociedade, padrões políticos, padrões religiosos em que a gente está apegado. Aqui a pessoa pode ter uma filosofia de vida assim muito
como é que a gente fala? Não é ortodoxa, mas assim, aquela pessoa que realmente vem mantendo essas questões assim de uma que a sociedade nos cobra, tá? Mas me fugiu agora a palavra, depois eu vou lembrar, talvez. Mas é isso, assim, a pessoa que ela tem que expandir a sua consciência. Então ela tem que buscar um estudo de autoconhecimento nesses próximos meses para ela poder se descobrir, para ela ver que as coisas não precisam ser tão fechadas num quadradinho, ela precisa ir expandir. Às vezes ela precisa mudar de casa, às vezes ela precisa mudar de cidade, às vezes ela precisa mudar de país, inclusive, tá? Quem tem câncer nessa casa aqui, às vezes precisa romper esse padrão, tá? De casa e ir para fora para se redescobrir, para expandir a sua consciência, para quebrar esses paradigmas, tá? Que vem carregando e poder realmente tá abrindo seus horizontes. E daí de novo a gente vem falar dos padrões do passado que a gente tem que se desapegar, tá? Mas relacionados então a essas coisas que a gente conversou. Depois a casa 10, tá aqui a casa 10, ela fala da profissão, ela fala, é a casa de Capricórnio, é a casa do planeta Saturno, então ela fala de profissão, propósito de vida, daí assim, das nossas estruturas, tá? Então assim, as questões de estrutura, de profissão e de propósito de vida aqui, elas têm que estar relacionadas assim com aquilo que a gente ama fazer, sabe? E ver se as nossas estruturas elas não estão velhas e elas estão precisando ser modificadas, né? Então a gente precisa às vezes estar limpando um terreno, nivelando o terreno para reconstruir as nossas estruturas, né? E aí talvez assim, buscar um emprego que tenha mais a ver com aquilo que a gente ama fazer, né? Relacionar assim, se eu amo o que eu tô fazendo, então aquilo só pode dar certo, aquilo só pode sair bem feito, né? Olhar para as questões de trabalho assim para ver se a gente não tá naquele trabalho há um tempão, sabe? Para quem tem câncer nessa casa, talvez seja uma renovação dessas questões, né? Daquilo que acreditava que era seguro e se jogar no novo, talvez um novo trabalho, uma nova proposta de trabalho, talvez trabalhar em casa esteja sendo assim um desafio e a pessoa tenha que se readaptar a isso, né? Mas principalmente, gente, fazer aquilo que ama, tá? Vamos buscar nisso, assim, fazer aquilo que ama, tá? Para quem tem Capricórnio na casa 10, ver as questões de estrutura, como é que elas estão, se elas não estão velhas, né? Assim, ver se a gente talvez não esteja trabalhando assim na empresa da família, talvez algumas coisas ali precisem ser mudadas, transformadas, as bases daquela empresa precisem passar por uma mudança, tá? Depois aqui quem tem câncer na casa 11, né, que é a casa de Aquário, representada pelo planeta Urano. Quem tem câncer na casa 11, então aqui essa é a casa dos grupos, dos amigos, né? É uma casa que fala da sociedade também. Então quem tem câncer ali nesse eclipse pode estar precisando dar uma olhada nessas questões, assim, né? Para ver como é que tá a questão com os amigos, como é que você vem, o que você tá acolhendo desse novo momento da sociedade, né? Será que você não precisa se desapegar também dos velhos padrões que a sociedade impõe e ir para um novo, né? Buscar coisas novas, se renovar, ver as questões com os amigos, se existe amorosidade, se existe reciprocidade, se você fala o que você pensa, né? Dentro do núcleo onde você vive, se você não se doa demais, talvez também observe nesses próximos meses, assim, como é que é essa relação com os grupos e com os amigos, e se você não precisa modificar coisas ali nesse meio, né, onde você vive, certo? E
principalmente verificar essa questão dos desapegos, tá? E de como existe essa troca, tá? Com esses grupos. Quem tem câncer na casa 12, casa de peixes, casa do planeta Netuno, então aqui muitas emoções, né? Quem tem câncer na casa 12 é uma pessoa muito emocional, muito sentimental, que pode muito estar presa ao passado também, e tá isso ser inconsciente, a pessoa não se dá conta disso, tá? Então aí aqui, essa é uma casa também onde a gente lida com o sutil, né? Com a intuição, com as coisas que a gente não são palpáveis, que a gente não percebe. Então a gente tem que estar muito atento e conectado com a nossa intuição nesses próximos meses, para ela nos guiar para esse novo caminho, para a gente liberar aqui, liberar bastante coisas do passado também, de vidas passadas, tá? Talvez venha, a gente reencontre pessoas de vidas passadas, entre em contato com sentimentos, com coisas que estão no nosso inconsciente que a gente não estava percebendo, podem vir, para que a gente possa curar e liberar essas questões, dores, problemas de saúde podem estar acontecendo, vindas dessas vidas passadas também, para serem liberadas e curadas nesses próximos meses. Procurem fazer trabalhos assistenciais, porque câncer tem essa coisa maternal e a casa 12 pede isso. Porque câncer, ele pode ficar muito ligado, apegado aos seus problemas, tá? E se sentir, assim, vítima das circunstâncias, quem tem câncer na 12, tá? E aí, o que acontece é que a pessoa fica se sentindo, assim, um pobre coitado, vitimista. E aí, quando ele vai para fora fazer esses trabalhos assistenciais, se doar, ele percebe que tem pessoas em situações muito mais difíceis que ele, muito mais desafiadoras, e que ele não é o único que está passando por problemas. E aí ele ressignifica isso, né? Quem tem câncer na casa 12 tem que agradecer muito, tem que fazer muito exercício de gratidão, porque às vezes existe essa noção de que a minha vida é muito difícil, é só comigo que essas coisas acontecem, tá? Porque é alguém assim que carrega muitas emoções, talvez negativas, emoções do passado, né? Que precisa aí também fazer muita limpeza, quem tiver câncer na casa 12, tá, gente? Muita limpeza do passado, desses padrões inconscientes que a gente carrega. Ali também vai haver muita cura, como na casa 8 que eu falei, que é a casa das transformações, essas coisas ali. Aqui nessa casa 12 também vão vir muitas curas nesse próximo mês, porque assim, quem tem câncer na 12 vai estar fechando um ciclo, tá? Bem para vocês entenderem assim o que tá acontecendo. Vocês vão estar fechando um ciclo onde vocês precisam liberar essas questões do passado, talvez até cumprir com algumas questões kármicas nesses próximos meses, para que vocês possam avançar para um novo, para que vocês possam avançar por um período de mais maturidade emocional, para um período onde vocês vão poder assim, estar mais leves para viver uma vida nova e um novo momento que vai estar se apresentando para vocês, tá? Mas para isso vamos liberar essas coisas do passado. Fica meio repetitivo, mas é uma tônica muito importante, tá, gente? Vamos liberar esses pesos, essas emoções, essas tristezas, esses apegos, não só aos sentimentos, as emoções das pessoas, mas às questões materiais, como eu já havia falado. E é isso então, com esse recadinho que eu queria deixar. Podem deixar ali nos comentários se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com os amigos de vocês, com os familiares, se inscrevam no canal, tá? E agradeço muito a todo mundo que assistiu até o final. E mais vídeos virão, tá? Esclarecendo aí os momentos astrológicos que estão vindo, né? Para que a gente possa entender o que acontece no externo que interfere no interno, tá? Era isso então, gratidão a todos e uma ótima semana.